Yo, Zaunitas! Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre esse tema. Por quê? Porque o primeiro vídeo não deu pra explicar direito para as pessoas não entenderam. E foi um vídeo recortado, né? Eu resolvi fazer um vídeo triplo, né? Com 3 assuntos rapidinhos. Só que tá rolando cancelamentos gigantes com o Felipe Neto, coisas do tipo, então eu resolvi comentar diretamente. Embora que eu tinha prometido algum tempo atrás que eu não faria mais vídeos falando sobre política e coisas do tipo, mas nesse caso especificamente é uma coisa que afeta você, é uma coisa que afeta a mim, é uma coisa que afeta todo mundo, que é sobre essa treta da Shein, da Shopee e outras coisas mais, né? Então vamos lá. O Felipe Neto, ele fez algumas postagens no Twitter e essas postagens foram desmentidas pelo próprio sistema de checagem do Twitter. Meu Deus, o que foi que o Felipe Neto passou de fake news aí pra galera, hein? Vamos dar uma olhada no vídeo que o Felipe Neto fez e depois a gente vai comentar ele, beleza? Na verdade, eu vou pausar o vídeo e a gente vai comentando. Decidiu criar imposto novo pra taxar a Shopee, a Shein, o AliExpress, a Alibaba. É uma mentira que tá sendo disseminada. Então, na verdade, o que foi dito pelo governo é que um imposto que já existe para você taxar coisas que vêm de fora para o Brasil tem uma isenção, né? Tem a isenção de que se você for uma pessoa física e receber de uma pessoa física, você não paga esse imposto. Mas vamos lá. No vídeo que eu fiz falando sobre esse tema, eu comentei com vocês que a Receita Federal, ela taxa independente. Então, você pode comprar um negócio lá da gringa e vem para você aqui no Brasil, e aí, sei lá, a Receita pegou, ela pode taxar isso e ela pode taxar de forma errada. Só que aí é aquilo, você pode pedir o dinheiro de volta, você pode pedir esse dinheiro de volta. Mas é uma treta tão grande que no final das contas, a maior parte das pessoas simplesmente esquece isso. Eu já passei por essa situação. Essa câmera aqui, ó, eu comprei essa câmera lá na China e o valor dela era $40. Essa câmera no Brasil ela era vendida por R$800. Pra você ver, é mais ou menos essa a realidade do brasileiro, né? As coisas no Brasil são absurdas. Eu comentei sobre uma lamparina de um influencer que eu ia comprar, que no caso, na China, tava R$20 e ele tava vendendo aqui no Brasil por R$100. Então, quando a gente compra coisas da gringa, a gente geralmente paga um valor absurdo. Eu vou dar o exemplo do videogame. Quando você vai comprar um videogame ou uma peça de computador, geralmente você tem que multiplicar pelo dólar porque é importado, porque não é feito aqui no Brasil. Então, geralmente, você não faz a compra baseado no dólar normal. Porque se você for pegar e comprar, por exemplo, um PlayStation 4, que é vendido por $300, $250 nos Estados Unidos, quando você faz a conversão, você chega à conclusão que você poderia pagar R$1.000, R$1.200 nele, correto? O Switch é um exemplo de console que aqui no Brasil é vendido a R$2.000 e lá na gringa é vendido a $200, $250. Então o dólar que a gente paga para jogos de videogame no Brasil é geralmente 10 vezes o valor. Então, se você tem $1 aqui no Brasil para comprar qualquer coisa, vai ser geralmente R$1, R$5. Mas se for para comprar artigos de jogos de videogame de tecnologia, é multiplicado por 10 por causa dessas taxações. Então, nesse caso da câmera, ela estava sendo vendida por um valor muito absurdo. Essa câmera era 40, não tinha que ter pago imposto nela, não. Mas veio uma taxação de R$300. R$300. Essa câmera, no final das contas, acabou valendo os 450, mais ou menos, que eu paguei. Eu paguei uma câmera pra mim e uma câmera pro governo, basicamente. E se eu fosse revender ela aqui no Brasil, eu poderia revendê-la por R$600 ou, como a maioria das lojas fazem, vende por 100% de lucro. O que faz sentido o valor, né? Que ela estava sendo vendida no Brasil. Ela custava 200, mas com o imposto vai para 400 e com a taxa do lojista brasileiro sobe 100%. Então, é um produto que 200 vira 800, basicamente, tá? Então, faz sentido nesse aspecto. Isso é a realidade, tá? É assim que funciona aqui no Brasil. As taxações, elas podem acontecer. Eu poderia ter pego o dinheiro de volta? Poderia. Só que aí eu fiquei pensando, já esperei 3 meses para chegar a câmera. Vou esperar mais quantos meses para entrar em processo contra o governo para pegar minha câmera? Então, no final das contas, eu optei por pagar a câmera, mesmo pagando o dobro do preço dela, mas estava pela metade do preço da câmera na gringa, né? Então, tipo assim, a maior parte das coisas que a gente compra, na verdade, cara, tipo assim, eu falei pra vocês um vídeo aí que a maior parte das coisas que eu compro é importado, né? Então, tipo, tudo isso aqui que vocês estão vendo, na verdade não tem nada aqui que vocês possam ver, mano.
Mas enfim, tudo que tá aqui dentro, tudo que eu tenho é tudo importado. Não compro nada no Brasil por causa disso. Porque o lojista brasileiro, ele mete a faca mesmo. E na minha opinião, não faz sentido, mesmo que você seja taxado, você comprar no Brasil. Porque qual é o sentido de você, por exemplo, jogos de Switch, né? O jogo de Switch, ele não é produzido no Brasil, certo? Então, por causa disso, o lojista brasileiro, ele compra, paga imposto e coloca... Na verdade, essa é a parte meme até. Porque muitas vezes ele não paga imposto. Muitas vezes ele compra lá da gringa, traz pro Brasil, e aí ele coloca todas essas taxas em cima do bagulho, como se tivesse, mas na verdade ele não tá pagando. E aí o jogo sai por 500, 600 reais, que é justamente, ó, o jogo custa 60 lá fora, então $1, R$10, entendeu? Então, por que eu vou comprar na loja aqui do Brasil por 550 um jogo lançamento, um Pokémon, se eu posso comprar lá em Hong Kong, na PlayAsia, e ser taxado, entre aspas, né, porque é aleatório. Então eu posso pagar $60, R$300 no jogo, mais algum valor ali de frete, sei lá, os $10, os $15 de frete. Aí no final eu acabo pagando R$350. E aí eu tenho a chance de ser taxado em, sei lá, pagar 600 ou 500 reais no valor. Menos até, na verdade, nesse caso. Mas é uma sorte que você tem de pagar ou não o valor, entendeu? Ou você compra aqui no Brasil. Na minha opinião, na maior parte das vezes, vale mais a pena você arriscar e comprar e ser taxado ou não, tá? Mas então, como eu estou explicando pra vocês de alguém que tem experiência em comprar coisas, inclusive sobre comprar, né? Muita gente me pergunta, onde eu compro, né? Como eu compro? Primeiro, você tem que ter um cartão de crédito no Nubank, que é internacional. Então, qualquer cartão de crédito faz isso. Na minha época, era mais difícil, porque antigamente você não era todo cartão de crédito que era internacional. Então, você não tinha tanta facilidade que nem você tem hoje, né? Qualquer Nubank compra coisa internacional. E segundo, né? Sites, geralmente tem vários sites que são conhecidos por isso. Por exemplo, para jogos de videogame. Tem sites do Canadá, tem sites de Hong Kong. Eu compro de Hong Kong, mas eu já comprei muito no Canadá também. E a parte mais legal é comprar produtos usados, que geralmente o pessoal joga e traz de volta para a loja, e a loja vende por 30, 40. Então, na época que os jogos de videogame no Brasil custavam R$200, eu comprava muitas vezes um jogo por 50, 60 reais, que era usado, coisa do tipo. E em cima dessas taxações aí, dessas isenções, jogo usado não pode ser taxado. Mas é aquilo que eu falei, é uma roleta russa, você nunca vai saber. E pelo que eu soube, 10% das encomendas elas são taxadas. Então, quer dizer que toda vez que você comprar alguma coisa, tem 10% de chance de passar ali em Curitiba, ficar preso por uns 3 meses. Porque ainda tem isso também, né? Além de você comprar o bagulho e demorar tempo para chegar no Brasil, você ainda fica meses em Curitiba esperando. Na AliExpress, eles estão vendendo direto do Brasil, então tá sendo mais fácil ainda esse tipo de coisa, o que na minha opinião ajuda bastante. Então essas empresas estão investindo muito no país e, querendo ou não, é um investimento. Você pode até dizer, mas eles estão tirando dinheiro. Não, eles estão fazendo galpões no Brasil, eles provavelmente têm equipe no Brasil. Então, falar que essas empresas internacionais estão levando a grana... O McDonald's está levando a grana para fora também, e aí? Bom, enfim. Por articuladores de mentira, de fake news da extrema-direita. Todos os sites estrangeiros têm que pagar imposto. Achei engraçado que o Felipe Neto falou isso, né? Mas ele foi taxado como fake news nessa treta. Para vender produto em outro país. Isso acontece no mundo inteiro. Se o AliExpress quiser vender para um americano nos Estados Unidos, ele vai pagar imposto. Não faço ideia quanto que é, mas, bom, tá certo o que o Felipe Neto tá dizendo. É isso aí, você tem que pagar imposto pra tudo, infelizmente, né? Imposto é um imposto. Uma coisa importante sobre isso, né? O Lula tá na China, né? E isso é moeda de troca, sabia disso? Você já parou pra pensar nesse ponto? Tipo assim, provavelmente não vai significar nada, mas se a China vende pro Brasil e ganha dinheiro com o Brasil, o Lula taxar essas empresas chinesas, isso é moeda de troca pra China pegar e ceder algumas coisas pro Brasil também, entendeu? Porque o interesse da China é que tenha cada vez mais comércio, porque a China produz muito barato. Então, quanto mais fácil for pra China vender pro Brasil, melhor vai ser pra China especificamente, entendeu? E nesse caso, o Lula criar essas barreiras, ele cria situações onde os chineses têm o interesse de burlar esses impostos, tipo, tem várias isenções fiscais entre Brasil e China, inclusive. É mais barato você comprar muitas coisas da China por causa disso do que outros países, até mesmo os Estados Unidos. E eu vou dizer uma coisa pra você agora, hein? Nunca compre coisa nos Estados Unidos, sério, nunca compre coisa dos Estados Unidos mesmo, porque primeiro que as taxações são 100% lá. Se você vier pro Brasil, antes mesmo de chegar no Brasil, você já tá pagando a taxa. Segundo, que tem isenções com a China e outros países, mas não tem com os Estados Unidos, então você acaba se ferrando, pagando muito caro. Já tive amigo que comprou headset de $100, pagou R$1.000 no bagulho, e é um bagulho meio absurdo mesmo. É engraçado que você gasta em dólar na China, mas no final das contas é mais barato, né, você comprar lá do que nos Estados Unidos. Por que o imposto é alto para importação de mercadoria? Para você proteger o mercado nacional. O que essas empresas estão fazendo?
Ah, Felipe, pô, Felipe, ó, esse microfone, ó, é da China. Esse headset é da China. Essa camiseta aqui, cara, essa camiseta provavelmente é da China também. Não tá marcada aqui, mas, cara, tipo assim, meu irmão, eu dou meu cu se essa camiseta não for da China. Meu short é da China também, cara. Tá vendo esse controle, ó? Esse controle é made in China. Esse teclado é made in China. Essa câmera é made in China. Essa câmera também é made in China. Esse softbox, o papel, provavelmente é brasileiro. Mas tudo que tá em Xiaomi, as coisas, tudo é made in China. Meus monitores são made in China. Minha cadeira é made in China. Porra! Que empresa nacional, que produção nacional que tem que defender? Ah, o lojista nacional. Tá, aí a gente entra naquela discussão. Se é mais barato para você comprar, mesmo que você seja taxado na gringa, qual é o sentido de você comprar numa loja brasileira se o mesmo preço que você tá... É até engraçado que essa medida que o governo tá assinando aí é uma medida que a porra do velho da Havan com o cara da Multilaser estavam pedindo pro Bolsonaro fazer. Estavam fazendo um complô lá pra fazer isso, né? E por que eles queriam fazer isso? Porque eles revendem essas porcarias. Então os caras pegam as coisas da China, trazem pro Brasil, mudam o nome ali, colocam Multilaser no nome e acaba vendendo por um preço absurdo, exorbitante. Como é o caso que eu falei pra vocês da câmera, né? Essa câmera, ela custou 200, mas quando você vai ver o valor dela no Brasil é 800. Hoje em dia tá mais barato. Mas você vai analisar o preço das coisas no Brasil, é sempre muito mais caro do que a conversão direta da gringa, cara. E nem tudo é taxação, não. Por exemplo, no caso do PlayStation que eu citei pra vocês. O PlayStation é vendido aqui, entre muitas aspas, oficialmente pela Sony, eu ia falar Microsoft, pela Sony. Mas a Sony importa os videogames pro Brasil e passa pros lojistas com um valor. Esse valor do PlayStation muitas vezes é meme, porque as empresas elas podem declarar o seu valor da forma que quiser. Eu não sei se você já comprou um refrigerante daqueles que vem chapado no valor aqui, ó, sugerido R$1,50. Você vai ver 3 contos, sabe? Já aconteceu muitas vezes de eu comprar um refrigerante na rua e os caras venderem nesse valor. É a mesma coisa com o videogame. Então, por exemplo, o PlayStation, ele custa lá na gringa 500 contos, certo? Conversão direta pro real, R$2.500. Mas aqui ele tá sendo vendido a 5 pau. E esse 5 pau é o valor que a própria Sony estipulou. Sabe por quê? Porque se ele fosse importado direto por importador e ele pudesse colocar o preço que ele quisesse, ele ia botar 7 mil, cara. Sabe por quê? Porque mesmo o videogame sendo uma conversão direta e com taxação e outras coisas mais, o lucro dos caras por vender PlayStation no Brasil é mínimo. Mas é interessante pra Sony vender PlayStation no Brasil para ter assinantes dos seus produtos e outras coisas mais. Isso é uma estratégia que a Microsoft trouxe pro Brasil. Porque originalmente o pessoal fazia que nem a Nintendo faz. Então a Nintendo pega, lança um console lá na gringa e nem liga pro Brasil. E aí quando chega o jogo aqui no Brasil, o jogo tá R$500. Quando chega o console aqui, o console tá R$5.000. O Switch, que é o videogame barato da gringa, tava sendo vendido no Brasil por R$5.000, entendeu? Então esse tipo de situação é muito frequente. Aí eu volto a dizer: por que diabos você vai comprar numa loja brasileira se você pode comprar numa loja gringa? Ah, mas eu vou dar emprego para as pessoas. A gente pode até argumentar isso, mas muitas vezes a gente não tá falando de subemprego e coisas do tipo. Essas empresas não são pau no cu com os funcionários. E lembrando mais ainda, não cria bilionários justamente essa burguesia que os comunistas reclamam tanto e a galera da esquerda reclama tanto? Então, nesse caso, o Felipe Neto está ativamente defendendo o velho da Havan. Tô vendo outra coisa? Não. Fazendo hoje, tá? Não especificamente essas que eu citei, porque não tô acusando ninguém. Quanto é que é esse vestido aqui? No Brasil, ele é R$500. A gente vai vender por 110 sem pagar um centavo de imposto. Como? Porque tem uma lei no Brasil que permite que eu, Felipe, compre um produto da Samantha, minha amiga, que mora na Coreia do Sul. Eu posso comprar a bola da Samantha se a bola custar menos de $50 sem pagar imposto nenhum. A gente faz uma transação entre pessoas físicas e ela me vende a bola e eu não pago imposto até $50. Essas empresas começaram a vender o vestido de R$125 fingindo que eram pessoas físicas vendendo. Eu não sei se vocês começaram a... Como eu disse, eu importo coisas desde sempre. Por quê? Porque eu não sou rico. Eu não tenho dinheiro. Eu ganho bem aqui no laboratório para me manter hoje em dia, mas em 2014 eu não ganhava nada. Em 2012 eu ganhava menos ainda, era universitário. Nessas épocas foi quando eu comecei a comprar coisas lá fora e foi aí que eu aprendi isso.
A maior parte das lojas que vendem pro Brasil sabe a condição absurda que é comprar coisa, vender coisa pro Brasil. Logo, elas criam essas formas para meio que burlar mesmo. Então isso é bem comum mesmo de acontecer. E não é uma coisa de hoje, é uma coisa antiga pra cacete. Isso aí já existe há milhares de anos, entendeu? E as pessoas estão falando disso agora porque ficou extremamente popular e fácil você comprar através desses mercados livres da China, como AliExpress, Shein e Shopee, que ficaram extremamente populares no país recentemente, né? Então, por causa disso, as pessoas começaram a dar olho pra cima disso, né? Mas não é como se você não pudesse comprar na DX, né? Tem várias coisas aqui que são da DX, inclusive. Eu não tô vendo nenhuma agora, mas tem um site que é o Deal Extreme, que é chinês e tal, e você compra lá e é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, é aquilo, pode ser taxado, mas diminui muito a chance de ser taxado, entendeu? E lembrando, né, que depende do fiscal. Aí, se o fiscal meteu o louco lá na caneta e botou que você comprou, sei lá, você comprou um brinco e ele falou que era um iPhone, cobrou 10 mil reais de você, aí você vai ter que ver o que você vai fazer com isso, né? Se você vai mandar de volta, se você vai pagar o imposto, depois pedir dinheiro de volta, não sei o que você vai fazer. Mas é assim que é a realidade do Brasil, cara. Se você nunca comprou lá fora, então você não tá manchando não, mas é assim que funciona. Inclusive, ó, falar pra vocês sobre taxação e tal. Quando você compra nos Estados Unidos, é 100% de chance de taxação. Já comprei algumas vezes nos Estados Unidos e geralmente é que aqui tem um monte de coisa de League of Legends, né? Tipo, esse time aqui, cara. Não sei se eu posso falar isso pra vocês, cara. Talvez eu seja cancelado por isso, mas esse time aqui é extremamente raro. E esse time ele ficou preso na alfândega por milhares de anos, pra você ter ideia. Milhares de anos. A própria Riot desistiu do time, pra você ter ideia. Então, tipo, eu tenho um amigo, Riot, um grande salve pro Gui. Ele falou pra mim várias vezes que ele sempre quis muito um time desse, mas que simplesmente o bagulho ficou pra sempre lá, sabe? Então, tipo, quando eu compro coisas dos Estados Unidos, geralmente coisas da Riot, né, esses bonequinhos que eu tenho e tal, cara, é 100% de chance de taxação. Eu já comprei, e é geralmente esse valor que eu falei pra vocês, $1 vira R$10. Eu comprei já bonequinho de 35, aí cheguei aqui no Brasil, paguei R$300 nele, e mesmo assim, né, tipo, valia a pena, porque aqui no Brasil eles vendem esses bonequinhos por 500 conto. E aí você pensa, né, pô, que desvalorização, né? Você pega um bagulho que custa 35 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o bagulho custa R$500, sabe? Como eu disse, nos Estados Unidos. Mas quando você compra da China, não. A China é muito difícil você ser taxado. Hong Kong é muito difícil você ser taxado por causa dessas coisas aí que o Felipe Neto tá falando. Logo, eu sempre comprei muitas coisas da China e eu nunca fui taxado da China. Nunca. Na minha vida, nunca passei por taxação. Eu já passei por taxação nos Estados Unidos porque eu compro coisa de lá de vez em quando. Mas, aliás, fui taxado sim uma vez da China. Foi com a câmera. Essa câmera foi a primeira vez que eu fui taxado com produto da China, de fato. Eu fui taxado... Você considera Hong Kong China? Porque eu fui taxado com um produto de Hong Kong também. Teve um jogo que eu comprei de Hong Kong e acabei sendo taxado. E a câmera que foi taxada da China, um jogo do Canadá e muitas coisas que eu comprei dos Estados Unidos porque não tinha opção. Porque é tipo assim, só vende lá e eles nem enviam pro Brasil por causa das tretas que tem com o Brasil. Então, no final das contas, eu tinha que comprar através de um sistema de, assim, você paga dinheiro para um cara lá nos Estados Unidos receber o produto para você e enviar para você. E ele envia como CPF para CPF, justamente para você não pagar imposto, né? E, cara, mesmo assim, saía caro pra cacete, tá? E você acabava pagando taxa do mesmo jeito, tá? Então, não tem saída comprar dos Estados Unidos, como eu disse pra vocês. Mas é basicamente esses os valores. Forjavam a nota pra fingir ser uma pessoa física vendendo pra pessoa nota. física. Pra não... Que nota, cara? Nem tem nota isso, mano. Os caras... não pagar imposto. Isso é crime. Felipe, mas isso fazia o produto ficar barato. O povo é pobre. Cara, eu concordo plenamente. Plenamente é óbvio que é uma merda ter que desfazer essa situação agora. De quem é a culpa? Do desgraçado que não coibiu isso ali atrás. É, né? Então... Olha, assim, eu sei que esse vídeo pode virar uma batalha de faz o L, coisas do tipo, mas... Cara, o Lula ficou no poder desde 2002, não foi? Então, não tem muito o que falar. A Dilma ficou no poder por 8 anos também, então... Essas coisas, não, como eu disse pra vocês, não são recentes. Essas são coisas muito antigas. O Felipe Neto tá, talvez, querendo jogar isso no colo do Bolsonaro, falando que a culpa foi do Bolsonaro, né? Mas a questão é assim... Eu acredito que fazer essa mudança é impopular em todos os sentidos, sabe por quê? Porque as pessoas vão querer comprar barato, sabe? Eu sou gamer, então... E você também provavelmente já jogou videogame, que tá assistindo. Se você não jogar, pena, né? Mas é o seguinte... Jogos de videogame são caros pra cacete. Mas jogos piratas não são caros pra cacete. Jogos piratas são baratos. Você ia na feira da esquina e comprava 3 jogos por R$10.
Um jogo de PlayStation, na época, custava 150, 200 reais. Então imagina, me diz, quem que tem 150 conto pra dar num jogo original de PlayStation 2, sendo que ele pode ir na feira da esquina e comprar 3 jogos, entendeu? É pirataria, é feio, é errado, mas você não tem como ter acesso a esse produto se não for através disso. Você não tem como ter acesso a certas coisas se não é pirata. Quantas vezes, como eu disse pra vocês, eu tive que descobrir várias formas de conseguir ter as coisas que eu gosto, porque eu não tinha dinheiro quando eu era mais jovem. Então, eu usava tênis pirata, camiseta pirata, shorts pirata, ia na 25 de março comprar tudo pirata e, sei lá, devo me orgulhar disso? Não sei dizer pra você, sendo bem sincero. Mas isso não é uma coisa que surgiu hoje, não é uma coisa que surgiu ontem, é um problema que é do Brasil, é endêmico, entendeu? A gente cobra imposto pra caralho e isso faz com que as pessoas não tenham dinheiro pra pagar essas coisas, entendeu? Se você vai na Renner, você vai pagar 50 contos numa camiseta. Se você vai na Shopee ou na Shein, você paga com 50 conto um monte de roupa ali que vai servir para você por um bom tempo, entendeu? Então, você vai gastar menos, você tem menos dinheiro. A maior parte do público do Brasil recebe menos de um salário... Não, um salário mínimo, menos, sei lá quanto que recebe o Brasil, acho que menos até. Mas você pensa, tipo, o público que vai no camelódromo, o público que compra essas muambas, o público que compra essas coisas da Shopee... Tipo, tá só evoluindo, vamos dizer assim, sabe por quê? Porque na década de 90 o pessoal ia lá no Paraguai, então o pessoal viajava até o Paraguai para trazer as coisas de volta aqui para vender mais barato. Agora a gente tem a China, aí beleza, na década de 2000 a China começou a vender coisa, aí tinha esses centros, né, aqui no Rio de Janeiro, Uruguaiana, em São Paulo, 25 de março, e as pessoas compravam coisas lá e vão continuar comprando. Agora você pode comprar pela internet. Então, no final das contas, não muda nada, entendeu? As pessoas não têm dinheiro para comprar, as pessoas vão querer economizar. Porque, assim, você necessita de roupa para viver, você necessita de outras coisas, por exemplo, tênis para você não machucar o pé. Você necessita dessas coisas, você necessita. Isso é obrigatório você ter. Tipo, é que nem comida, basicamente. Então, você pode comprar na Renner, que tá pagando imposto lá e tal, mas você vai pagar 10 vezes o valor que você compraria na Shein, que não tá pagando imposto. Sendo que, no final das contas, é a mesma roupa. Então, sabe? Tipo, eu sei que é errado, mas isso não é moral. É esse o ponto, sabe? Esse tipo de coisa acontecer não é moral. Não é moral você pegar um produto que seria de baixa renda e colocar ele como 10 vezes o valor. Um exemplo... Cara, eu gosto de citar videogame porque é o que eu tô no meio, sabe? E é o que eu quero comentar também. Então, uma coisa é você falar, pô, videogame é caro pra cacete, eu não tenho dinheiro pra comprar videogame. Beleza, mas aí você vai ver os consoles. Tem console de baixa renda, que é o Switch, e tem console de alta renda, que é o PlayStation, entendeu? Então você vê qual que você vai comprar. Pesa no valor, certo? Na década de 2000, a gente comprava o PlayStation 2, não porque a gente gostava do PlayStation 2. A gente passou a amar ele, mas a gente comprava porque era o que a gente podia ter jogo. Porque eu duvido muito o brasileiro indo comprar o Switch, não, o GameCube, que rodava melhor os jogos e tal, que tinha um controle mais gostoso de segurar e que tinha jogos exclusivos da Nintendo, mas que o valor dos jogos era, nossa, muito mais caro. Se você paga 3 por 10 e o jogo de Switch, um jogo, Switch não, de GameCube, era 150, 170, não tem nem comparação, né, meu amigo? Fora o preço do console até que era o mesmo, né? Porque no final das contas você acabava pagando... Como não tinha importador aqui no Brasil, então você acabava comprando nesses sites, nesses negócios de muamba mesmo. Aqui no Brasil, como não tinha oficializado da Nintendo nada, e não tinha essas importadoras, então os caras simplesmente colocavam lá, traziam os GameCubes e você comprava. Então... Paciência, quer comprar, comprou, que não comprou, não comprou. Mas, em geral, você escolhia o videogame por causa da pirataria. 360 foi popular aqui no Brasil por causa da pirataria, assim por diante, entendeu? Então, a pirataria sempre foi muito importante pro brasileiro, porque a gente não tem dinheiro para gastar com essas coisas, entendeu? Lá na gringa tem coisa que é mais barato, mas para eles é mais barato, pra gente não é. Porque enquanto lá na gringa, em um mês de salário, você compra o console e 10 jogos e ainda sobra dinheiro para você sobreviver, aqui no Brasil, você precisa de quantos salários mínimos para comprar um PlayStation 5? E fora isso, para cada jogo que você vai comprar, que hoje em dia está saindo 370 e poucos reais, é quantas nhacas do seu salário mínimo que está indo embora por causa disso, entendeu? Então não tem como discutir isso que o Felipe Neto tá fazendo. Porque assim, tá certo, tá no papel que é errado, mas não quer dizer que é moral isso, porque não é. Esse tipo de situação não é moral. Não fez nada, porque sabia que ia ser impopular se fizesse. Então, o que tá acontecendo...
Eu imagino que o Lula sabia disso também, até porque as próprias comunicações do Planalto já ligaram o damage control. A primeira coisa que rolou de damage control foi justamente o Lula pegar, né? Será que ele mandou a Janja? Será que a Janja foi sozinha? Ela foi lá e falou, não, é só as empresas que vão ser taxadas, o consumidor não vai ser taxado. O que é uma óbvia mentira, né? Porque assim, se a empresa está vendendo por CPF pro Brasil para não pagar imposto e agora ela vai ser obrigada a pagar imposto, ela vai pagar mais caro. Mas a questão é que esse imposto não vai cair em cima da empresa, vai cair em cima do consumidor final. Sabe por quê? Porque assim, eu entendo que pagar imposto é uma coisa que todo mundo faz. Eu pago imposto pra caramba, né? Eu tenho CNPJ, eu faço tudo certinho, tento seguir a lei nesse aspecto. Mas nesse ponto, vamos lá, quando você compra uma coisa da gringa e você não paga imposto, você paga mais barato nela, beleza, não é taxado. Mas se você vai ser taxado, é o consumidor que está sendo taxado, não é a empresa que está sendo taxada. Até porque eu acho que nem tem como. Como que você taxa um cara que está lá na China, sabe? Você vai mandar um boleto para ele, então, tá aqui, ó, você vendeu pro Brasil isso, eu quero que você me pague isso, sabe? Não tem como fazer isso também. Então, o que acontece no final das contas é o próprio consumidor ser taxado. Então, essa taxação que o Felipe Neto está falando pode até ser baseada nisso, porque, porque eles estão vendendo CPF para CPF, mas tem que pagar. Só que a diferença é que agora vai cair para você, consumidor, pagar no final das contas. Então, independente de estar certo, porque é aquilo, né, que eu falei, tá certo na lei, mas é moral? Aí fica a seu critério dizer. O que está acontecendo agora é simplesmente o governo chegar e falar assim, chega de farra, isso tá quebrando a empresa no Brasil, tá quebrando... Chega de farra, estão vendendo coisas baratas. Comerciante brasileiro. O produto final fica mais barato pro consumidor? Sim, fica. Mas a que custo? Não. A gente não pode defender sonegação fiscal, galera. A gente vai defender isso agora, publicamente? Vamos proteger as empresas chinesas explorando o mercado brasileiro sem pagar R$1 de imposto? Porque eles não fazem isso em nenhum outro lugar do mundo. Tem. Tá, vamos lá. Camiseta da China, cadeira da China, headset da China, microfone da China, provavelmente. E pagar imposto. Caso contrário, as consequências são muito mais graves para o ecossistema econômico brasileiro, que as coisas estão caras no Brasil, não há a menor dúvida. Aí é outro debate. E a gente realmente tem que ter esse debate. É bem provável que mesmo com 60% de aumento lá, ainda fique mais barato nesses sites chineses. Com certeza. Mas vai ter os 60%, porque tem que pagar imposto. Não só isso, porque, veja bem, é aquilo que eu falei, 60%, você compra R$50, aí vai pagar, sei lá, 30 conto. Beleza, vai pagar 70, mas ainda sai mais barato do que pagar 120 no Brasil pelo mesmo produto, da mesma qualidade, de uma qualidade parecida. Então, no final das contas, não vai fazer sentido você comprar no Brasil de qualquer maneira e logo não vai fazer diferença também essa taxação, não vai, melhorar o ambiente nacional. E como eu disse, né, isso aí vai afetar quem? Vai afetar o pessoal que é pobre, porque o pessoal que é pobre vai consumir menos. O pessoal que é pobre já consome pouco, porque não tem dinheiro. E agora vai ficar mais caro tudo para eles? Essa é uma mudança que eu acho que é terrível, sabe? Porque assim, eu entendo por parte do governo, queremos fazer assistencialismo, queremos fazer... Acho justo isso. Se você pega e fala para mim, que você vai pagar um imposto agora a mais, sei lá, de 5% da sua receita, você vai pagar no ano. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui um sistema assistencialista para as vítimas do Covid e tal. Fala isso pra mim, cara, eu vou aceitar de boas, não vou reclamar disso, entendeu? Não vou falar, não quero pagar, sabe? Fala, é justo. Só que o problema é que, assim, a gente não vê isso ser investido, a gente não vê isso entrar em lugar nenhum, e no final das contas, isso serve justamente para financiar esses caras que já são bilionários. E, como eu disse, não afeta as pessoas que são milionárias ou de classe média alta, porque elas vão continuar comprando no Brasil, entendeu? Por exemplo, hoje em dia eu tenho uma situação financeira boa o suficiente para eu poder ir no shopping e comprar uma roupa no shopping sem ter que comprar na Shein, por exemplo. Mas eu geralmente não compro nesses shops. Por quê? Porque eu acho absurdo ir na Renner e pagar R$120 numa camiseta que eu poderia ter comprado pela internet e pagado metade do preço e ter financiado talvez um produtor menor. É por isso que as minhas camisetas e as minhas roupas são roupas de influencers. Eu não sei se vocês já notaram, mas muitas das camisetas e das coisas que eu uso são coisas que são vendidas por influencers. Porque eu gosto de criador de conteúdo, eu sou criador de conteúdo e quando eu vou gastar dinheiro, eu foco em comprar coisas geralmente deles. Aqui atrás tem livros, por exemplo, de criadores de conteúdo que eu compro sempre. Eu não gosto de livros de criador de conteúdo, mas eu compro porque eu quero ajudar de certa forma a produção desse negócio, entendeu? Eu estou financiando isso diretamente. Só que a questão é, vou lá no mercado, na Renner, compro e financio o maluco lá que é dono da Renner, que é um doidão gigantesco, né? E que além disso vende as paradas por um preço absurdo e que compra na China por um preço baratinho, sabe? Aí o Haddad vai e fala, não, porque essas empresas estão usando trabalho análogo à escravidão, não sei o quê. Beleza, concordo, mas mesmo assim,
você, tipo, parar de comprar na Shein, na Shopee, não vai mudar nada, porque eles estão vendendo ainda pro Brasil, e ainda você está comprando o mesmo produto, não muda. Porque assim, se fosse feito no Brasil o mesmo produto, sei lá, essa camiseta foi feita no Brasil. Aí eu pago 60 conto nela. Lá na China é 40 ou 30 conto. Essa daqui eu sei que está financiando o Brasil, eu sei que está financiando uma empresa brasileira, eu sei que está financiando empregos aqui no Brasil. Só que o problema é você pegar e pagar 60 conto numa camiseta que é exatamente a mesma camiseta que foi vendida lá da China, só colocado o nome em cima. Então, no final das contas, não faz diferença. Eu entendo que tem que proteger a indústria nacional, todos os países têm esse negócio de proteger a indústria nacional, só que o Brasil não tem indústria nacional para a maior parte dos produtos. A gente tem uma puta de uma indústria nacional de agrícolas e outras coisas mais. A gente ganha dinheiro pra cacete com isso. A gente é pica das galáxias, a gente alimenta o mundo inteiro. Só que é isso que a gente faz. Então faz sentido. A gente não tem uma indústria 4.0, porra. A gente compra tudo de fora. E, cara, tá tudo bem. Tem problema você ser o mestre da agricultura e não fazer. É tipo, o Brasil chegou lá e investiu todos os pontos de agricultura e o resto ficou na merda. Não tem problema, não tem problema nisso. O problema é você ter o governo falando que tem que financiar o Multilaser e tal, sabe? Porra, mano, vai tomar no cu o Multilaser. Aí eu fui processado por causa desse vídeo, inclusive. A Nath Finanças, ela fez uma thread muito boa aqui. Caraca, mano. Aqui, ó. Eu quero ler essa thread da Nath Finanças, onde ela comenta de forma imparcial sobre isso, né? Toda compra da Shein Shopping terá imposto? Vem aqui que eu te explico. Antes de tudo, precisamos falar sobre o ponto que foi comum. O acordo sobre o pronunciamento do governo foi falta de clareza sobre a cobrança de imposto que já existe há anos. Esse problema é não ter uma coisa oficial do governo nesse caso. Isso é uma coisa que o Bolsonaro fez por muito tempo, e o Bolsonaro, ele é esperto nesse aspecto, ele era meio safo. Porque quem diria que eu ia falar que o Bolsonaro era esperto? Ele fala alguma merda e dá uma merda pra cima dele, ele vai e desmente aquilo logo em sequência, falando, é rede social, sabe? Mais ou menos isso. E foi justamente isso que aconteceu. O governo fala alguma coisa, é distorcida aqui, as pessoas entendem errado, porque não teve uma comunicação oficial, aí vai alguém do governo e fala alguma merda por cima, e ninguém sabe mais qual é o certo, sabe? Tipo, essa situação. Vai o Haddad e fala, tem que taxar a Shopee. Aí a Janja, não, vai taxar só o PJ. O PJ que vai ser, o CPF não vai ser taxado, não. No final das contas, vai ser, né? Porque você vai pagar mais caro de qualquer maneira. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Se eles tivessem... O do Games, né, que a gente falou recentemente. O cara tava numa entrevista e os jornalistas não faziam porra nenhuma lá, não sabiam o que tava falando. E aí falaram lá de jogos eletrônicos, que no caso são jogos de cassino, né? E o Haddad falou, vou taxar os jogos. Aí, jogo de videogame, né? O Bolsonaro liberou os jogos de videogame. Aí, beleza. Foi uma comunicação oficial? Não, de certa forma foi, mas não foi oficial, tipo aquele patch notes que a gente gosta de ler, sabe? Houve essas mudanças, inclusive tudo isso que a gente tá falando aqui é proposto, tá? Não foi mudado nada disso até agora, ainda vai ser mudado. Mas a questão é assim, nesse caso da taxação de jogos e tal, a gente acabou entendendo que fosse jogos de videogame. Não eram jogos de videogame. Aí a gente acabou sendo enganado por isso. Tanto que até agora tem gente acreditando que o governo vai taxar os jogos de videogame acima do que ele já taxa. Galera, pelo amor de Deus, né? O que aconteceu foi ridículo mesmo o que aconteceu. Porque, assim, os jogos de azar do Brasil não eram considerados jogos de azar. E os jogos de videogame são. Então, o que aconteceu foi que agora você vai pagar a taxa em cima do jogo de azar, como você paga em cima do jogo de videogame. Ai, meu Deus do céu. Como pode o Brasil ser assim, né? Mas funciona assim. Agora, uma coisa importante para falar sobre esse tema também, que é o seguinte. Olha só, meu amigo. Sobre essa questão de, tipo assim, jogos de videogame, essas coisas mais, a gente já tá cansado de falar sobre como a gente paga caro, né? Mas agora eu perdi o fio da meada, deixa eu falar. Um dia a gente lembra disso aí e volta pra falar sobre. Então, no dia 12 de 4, ontem, as manchetes informavam que a isenção de imposto de importação para pessoa física de compras até $50 iria acabar, e hoje o Ministério da Fazenda corrigiu a informação. Segundo a Constituição Federal, blá, 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 compras entre pessoas físicas de até $50 não tem cobrança de imposto, por caracterizarem como um presente ou envio de alguma coisa para alguém que está em outro país, assim como fica isento do imposto a compra de livros, revistas, blá, 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 blá. E é até interessante, né? Se você tem um parente lá, sei lá, o cara tá morando na gringa, né? E aí ele, sei lá, fala, vou dar um presente aqui pro meu filho, comprei um PlayStation pra ele.
Aí chega aqui no Brasil, meu irmão, a Receita vai meter o louco pra você ganhar o seu presente, vai ter que pagar R$ 2.000. Que delícia, olha aí que maravilha, hein? Já veio. Vai ser assim, pô, porque vamos ser sinceros, né? A lei vai ser. Mas na verdade, essa lei tem outras isenções também, tá? Então, a questão é assim. Sim, lembrei que eu ia falar sobre o negócio de jogos. Cara, eu te pergunto, a maior parte dessas empresas de jogos, ela não tá no Brasil. Ela, tipo, tá lá em Curaçao, umas paradas doidas aí, né? Como que o governo vai taxar essas empresas aí? Eu não faço ideia, clã. Sinceramente, eu não consigo imaginar como o governo pretende taxar esses negócios de jogo eletrônico. Sinceramente, não faz sentido. Mas talvez seja mais em cima das propagandas que eles fazem com os sites, né? Talvez, sei lá. Mas enfim, de qualquer maneira, voltando para a questão, então agora você vai pagar imposto em cima dos presentes que você dá para as pessoas. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não tem parente lá fora. Mas se você tem, já começa a ficar triste, porque é aquilo, né? É meio injusto, né? Já pensou? Receber um colar e aí você tem que pagar uma grana para receber, né? Já tem que pagar, na verdade. Eu lembro que uma das coisas polêmicas foi o correio meter o louco, né? Você paga o frete para comprar uma coisa da gringa e aí quando chega aqui no Brasil você ainda paga 15 conto pro governo, pro Correios. Por que você paga 15 contos pro Correios? Já tá pagando frete, porra? Bom, o que o governo diz que vai mudar, mas ainda não deu data, é a maior fiscalização de empresas de e-commerce que comercializa dentro do país sem pagar imposto. Claro, incluindo essas famosas como Shopee, Shein e outros. Lembrando, 10%, né, do Brasil passa por taxação. Logo, o governo pode aumentar para 20%, 30%, 40%, talvez, não sei dizer. Tá, de fato, isso vai fazer com que fique mais arriscado comprar da China, como eu disse, assim como comprar dos Estados Unidos. Será que vai fazer isso? Será que vai ser isso que vai acontecer? Pode ser. Porém, isso já está na lei, não foi criado nenhum outro imposto, apenas o governo. É isso que é importante pensar. Não foi criado um imposto, o imposto já existe, só que existem isenções para esse imposto. O que está sendo feito é tirar uma isenção, ou seja, você que compra na Shopee geralmente é isento, agora você não vai ser mais isento. O ministro Haddad, em entrevista, disse que a medida visa também acabar com fraudes generalizadas, mas que o ministro ainda não explicou muito bem e como isso irá beneficiar os brasileiros a curto prazo. Porque é fato que isso acarretará um aumento de preço das mercadorias que são muito comercializadas no país. A maioria pela população baixa renda, aquilo que eu comentei com vocês. O cara que tem, sei lá, ganha 10 mil por mês, provavelmente ele não compra nada na AliExpress, sinceramente. Na verdade, ele compra para revender aqui no Brasil mais caro. Traduzindo, o consumidor final vai sentir no bolso, sim. Proteger o mercado interno é uma atitude normal que acontece em governos protecionistas, mas essa medida precisa voltar como benefício para a população no curto prazo, que é justamente o problema. Não vai trazer nada, porque a gente não tem empresa disso no Brasil, então logo todo mundo vai pagar mais caro em todos os lugares e foda-se. O mesmo governo tem pensamento de proteger o mercado interno, precisa viabilizar canais para que esses benefícios voltem para a população em formato de política pública, porque nesse momento se está voltando somente para o bolso do velho da Havan. Fazer cumprir a lei é certo, proteger o mercado interno também, mas como será repassado para a população, mesmo que de forma parcial no curto prazo? E aí aqui a thread dela, Lana Coelho, fez análise, coisas do tipo. Então é isso, o Digo ainda está aqui, ó, no Trend Topics, hein? Bom, então é mais ou menos isso aí, claro. Tipo assim, eu tentei ser bem imparcial e por causa disso, provavelmente vai ter galera de direita e galera de esquerda me xingando nos comentários falando que eu sou X ou Y. Mas estou dando aqui para vocês as minhas experiências comprando coisas lá fora, as minhas experiências interagindo com esse tipo de coisa e se essa decisão é positiva ou ruim, é 100% ruim, no geral. Porque assim, ela seria boa se o Brasil tivesse uma empresa que fizesse esses produtos aqui no Brasil. Mas como a gente não tem isso aqui no Brasil, então no final, independente do que aconteça, pagar mais taxa em cima disso vai ser mais caro. Porque a ideia da taxação é que você possa ter alternativas aqui nacionais que vão sair mais baratas. Se é 50 lá, aqui vai ser quantos? 70, 80? Mas não é o que acontece. Aqui no Brasil, é geralmente R$ 500 que você paga por um valor de 50 lá. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive há milhares de anos. E por mais que a gente tenha votado no Lula, né? A gente votou num presidente que já esteve no governo por muito tempo, que já fez coisas assim. E muita gente vai justificar, falando que é justamente esse o ponto, né? Porque o Bolsonaro foi diferente demais, muitas pessoas não gostaram do que ele fez e preferiram justamente esse aceno para o passado. Mas esse aceno para o passado também é justamente essas questões de como o governo está sempre em cima da gente e como a gente recebe pouco dele, de certa forma, né? Mas enfim, muitas questões para serem debatidas, muitas outras coisas. Desculpa o vídeo de 40 minutos, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, a gente se vê depois.